História. A arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Edição 2007. Introdução. Página 19. A 39. Da terceira margem, eu sou o rio. Sobre história e invenção. Há pelo menos 3 décadas, uma palavra começou a aparecer com frequência nos títulos e subtítulos das obras publicadas não só pelos historiadores, como pelos profissionais da área ou de áreas como as ciências sociais, a filosofia, a pedagogia, a educação física, a crítica literária, a psicologia, a comunicação e até mesmo a literatura, a religião e a gastronomia. A palavra invenção. Nota 1. Mais do que fruto de uma coincidência ou de um modismo, o uso deste termo parece indicar que estes campos de saber partilham, no momento, concepções comuns acerca da construção social da realidade e de sua apreensão pelas diversas formas de conhecimento. O uso desta expressão parece indicar mudanças paradigmáticas no campo da produção do conhecimento e das concepções filosóficas que a embasam. A palavra invenção, embora possa se referir ou enfatizar aspectos distintos do que seria fundamental na construção do conhecimento sobre o sublunar, remete este conhecimento e os objetos e sujeitos que dele participam para o plano da história, afastando-os de qualquer forma de naturalização. Ao usar a palavra invenção, o autor ou os autores estão enfatizando a dimensão genética das práticas humanas, independentemente do que considerem ser as ações determinantes ou fundantes da realidade, ou de suas representações. Os homens inventariam a história através de suas ações e de suas representações. Esta expressão remete a uma temporalização dos eventos, dos objetos e dos sujeitos, podendo se referir tanto à busca de um dado momento de fundação ou de origem, como de um momento de emergência, fabricação ou instituição de algo que surge como novo. O termo invenção, portanto, remete a uma dada ruptura, a uma dada cesura, ou a um momento inaugural de alguma prática, de algum costume, de alguma concepção, de algum evento humano. No campo da historiografia, este termo ganha destaque com o progressivo afastamento dos historiadores em relação às explicações que remetiam para o emprego de categorias transhistóricas, das abordagens metafísicas ou estruturais, que tendiam a enfatizar a permanência, a continuidade e pressupunham a existência de uma essência, de um núcleo significativo da história, de determinada relação ou processo como sendo determinantes de toda a variedade do acontecer histórico. Esta forma de ver e de escrever a história poderia ser caracterizada pelo uso de uma outra expressão, a do termo formação, muito comum na historiografia brasileira, escrita ou escrita entre os anos de 1930 e 1950. Nota 2. Este termo enfatiza uma visão historicista do evento histórico, pensando-o sempre como continuidade, desdobramento, evolução, desenvolvimento, progresso de um dado aspecto da realidade em relação a processos idênticos no passado. A ênfase se dava na identidade e na semelhança, e a busca das origens, das raízes, das bases, das determinações, do sentido, dos elementos formadores era o que predominava nos trabalhos nesta área. Já o uso do termo invenção remete para uma abordagem de envio histórico que enfatiza a descontinuidade, a ruptura, a diferença, a singularidade, além de que afirma o caráter subjetivo da produção histórica, com a chamada virada linguística, que chega ao nosso campo a partir dos anos 60 do século XX, com a aproximação da história de disciplinas como a antropologia, a etnografia, a psicanálise e a linguística. Questiona-se a ideia da universalidade do homem e da razão ou da consciência, da racionalidade do sujeito, tanto do agente dos eventos históricos como do próprio historiador, e se enfatiza o caráter político, interessado, construtivo do próprio saber histórico. O sujeito do conhecimento em história deixa de ser pensado como uma presença ausente, uma consciência plena que fala e vê sem a interferência das dimensões irracionais, afetivas, morais, ideológicas ou inconscientes.
o retorno da preocupação dos historiadores com a questão da narrativa, da escrita da história e como esta participa da própria elaboração do fato, tanto quanto a recepção do texto, vai levando a esta ênfase na dimensão ficcional, poética, ou seja, inventiva do discurso do historiador. A história passa a se questionar como discurso sobre como se dá a produção de sentido neste campo. A ingenuidade de pensar que a linguagem apenas espelha o objeto da experiência, que pode ser uma instância transparente a dizer as coisas como realmente são. Começa a ser questionada pelas reflexões que se dão em torno do papel da linguagem, num contexto em que o desenvolvimento da indústria cultural ou da cultura de massas coloca a linguagem no centro das reflexões políticas e filosóficas. A descoberta dos indivíduos como personagens da história, como forma de se contrapor àquela historiografia centrada nas categorias coletivas, em conceitos macroestruturais e abstratos, também contribui para a colocação da dimensão inventiva das próprias práticas humanas como uma preocupação dos historiadores. A chamada nova história, que normalmente é identificada com a terceira geração da escola dos análises, a historiografia influenciada pelos chamados filósofos pós-estruturalistas, entre eles Michel Foucault, ou a historiografia de base hermenêutica sob a influência de autores como Paul Ricoeur e Michel de Certeau, ao darem primazia à análise das atividades descritas como culturais ou mais ligadas ao campo das práticas simbólicas, das mentalidades, do imaginário ou dos discursos, também irão contribuir para que a dimensão inventiva humana e da própria historiografia fosse ressaltada. Objetos e sujeitos se desnaturalizam, deixam de ser metafísicos e passam, pois, a ser pensados como fabricação histórica, como fruto de práticas discursivas e não que as instituem, recortam-nos, nomeiam-nos, classificam-nos, dão-nos a ver e a dizer. Mas o uso do termo invenção por diversos historiadores está longe de indicar que haja concordância entre eles quando se trata de definir o que cada um entende por invenção. Na primeira fase, ou frase do prefácio que escreveu para seu próprio livro intitulado A Invenção da História, Arnold Welling, nota 3, começa por negar que entenda a invenção da mesma forma que Etienne, Hobsbawm ou Certeau, nota 4. Que, segundo ele, pensam invenção como processo através do qual a vida social foi cristalizada num discurso e as razões que existiam para isso. Segundo ele, invenção vai aparecer em seu texto como o ato de descobrir ou encontrar um objeto ou coisa que já existe, embora o desconheçamos. Como o ato de apropriação de algo que jazia ignorado e desprezado pelos outros homens, assim o vê. Estaríamos diante, portanto, de duas posturas epistemológicas distintas. Uma que chamaria atenção para o papel do discurso da narrativa no processo de invenção dos objetos históricos e uma para o que torna o objeto como algo que preexiste ao discurso, como algo que, estando oculto, seria revelado ou espelhado pelo discurso do historiador. A própria divisão, um tanto quanto artificial, que marca o campo historiográfico hoje, entre a história social e a história cultural, entre o realismo e o nominalismo, o ceticismo ou o construcionismo, ou a dita oposição entre racionalistas e irracionalistas, atravessa essa discussão acerca do sentido da palavra invenção. Bruno Latour e Michel Foucault, nota 5, nos falam que esta separação ou distinção radical entre os mundos das coisas e o mundo das representações, entre a natureza e a cultura, entre o que seria material e objetivo, e o que seria simbólico e subjetivo, entre a coisa em si e a construção social do conhecimento, entre o objeto e o sujeito, é um produto da sociedade moderna e um de seus pressupostos fundamentais. Os pensadores modernos e os conquistadores ocidentais vão considerar que os pensadores, sociedades e povos pré-modernos eram atrasados justamente por não discernirem, por não separarem as esferas da natureza, da sociedade, da cultura e da divindade. A produção do conhecimento no Ocidente caminhou para separar radicalmente essas esferas, negando as relações ou hibridações que pudessem haver entre elas. Embora sendo sempre um misto de natureza, cultura e sociedade, o homem foi colocado do lado da cultura e pensado como vencedor da natureza, inclusive da sua própria. Por outro lado, destruiu-se uma visão transcendente da natureza ao retirá-la do plano divino, tornando-a um todo imanente regido por suas próprias leis internas, para em seguida acabar por tornar estas próprias leis transcendentes, pois universais, imutáveis e mecânicas. Por outro lado,
Também se contestou o caráter transcendente da sociedade e da cultura, dessacralizando-as, mostrando-as como construções humanas imanentes para em seguida advogar que as regras e normas criadas pelos próprios homens deles se independizavam e se tornavam transcendentes. O homem criaria as próprias estruturas que o aprisionavam. Latour e Calhoun, nota 6, chamarão este processo de separação entre a natureza e a subjetividade/sociedade, de processo de purificação, ensaiado desde Kant, nota 7. O procedimento científico no Ocidente moderno se caracterizaria por esta prática de purificação, pela rejeição de aceitar as misturas, as relações, as superposições, as mestiçagens. No ato de conhecer, se advoga a existência de duas instâncias puras, autônomas e pré-existentes, a própria prática de conhecimento, o objeto e o sujeito, ou como quer Edward Palmer Thompson, o conceito e a evidência. Nota 8. A coisa em si e a razão pura kantiana seriam pressupostos da produção do conhecimento, e este um esforço de mediação, de aproximação progressiva destes polos distintos, realizados com a ajuda da experiência, da sensibilidade, da imaginação, da memória e das demais faculdades humanas. Poderíamos descrever o esforço do conhecimento como faz a figura a seguir, como esta busca de atingir uma mediana invisível entre os polos da natureza, da coisa em si, do fato, da realidade, e o polo da cultura, da representação, do discurso, da subjetividade, do contexto social. A busca deste centro imaginário que se produziria o conhecimento tanto pode ser feito partindo da coisa, da matéria, da realidade, do objeto, do fato, como propuseram os positivistas, os marxistas, a fenomenologia e todos os considerados materialistas, objetivistas, realistas ou racionalistas, como pode partir da representação da cultura, da sociedade, das ideias, do simbólico, do contexto social, da subjetividade, como propuseram os românticos, os idealistas, os existencialistas ou as semiologias e as hermenêuticas. Todos os considerados idealistas, subjetivistas, nominalistas ou irracionalistas. É a esta divisão moderna e pretensamente irreconciliável, é a esta incomensurabilidade entre os polos da natureza e da sociedade subjetividade que remete a divisão exposta por Welling no texto citado anteriormente, que aparece em texto de Ciro Flammarion Cardoso, nota 9, como sendo os paradigmas rivais ou que se materializa em nossa área na canhestra divisão entre história social e história cultural. No polo da natureza estão os intermediários que, ao centro, o polo de clivagem e de encontro entre polo de subjetividade / sociedade e polo da natureza, e do lado do polo dos sujeitos / sociedade, purificação e composição. A explicação parte de um dos extremos e aproxima-se do ponto de encontro pela multiplicação dos intermediários. Figura 1, retirada de Latour, de Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, Ensaio de Antropologia Simétrica, Rio de Janeiro, Editora 34, 1994, página 77. A história social seria aquela que não poria em questão a materialidade, a objetividade, a realidade do fato histórico, mesmo já não considerando possível apreendê-lo em sua totalidade, ou tal como ele foi. Mas o defeito estaria do lado do polo do discurso, que, por ser mediado por inúmeras variáveis, não seria capaz de espelhar fielmente a coisa em si. Por ser humano, social, cultural, simbólico, ideológico, subjetivo, este não conseguiria dizer as coisas tais como elas são, os fatos tal como aconteceram, embora não se tenha dúvida de que estes aconteceram em si mesmos. O momento de invenção de qualquer objeto histórico seria próprio passado, e caberia ao saber histórico tentar dar conta dos agentes desta invenção, definindo que práticas, relações sociais, atividades sociais produziram um ato ou um dado evento. Os documentos históricos são tomados como pistas através das quais se tenta rastrear o momento desta invenção, os interesses que estavam na raiz de dado acontecimento, os conflitos e as contradições que levaram à sua emergência. Muitas vezes, como sugere Hobsbawm, o historiador terá que discernir entre o que é uma invenção, como ação genética e instituinte dos grupos sociais na história, e uma invenção puramente ideológica, ou seja, uma falsificação propositada, mitificação sem base na realidade, que viria a justificar uma dada dominação social ou política.
Mas nesta historiografia, o discurso do historiador e muitas vezes o próprio discurso do documento não são interpretados enquanto partícipes da invenção do evento que é narrado. A invenção do acontecimento se dá numa distância ou de uma instância extradiscursiva, passa-se antes, além ou aquém dos discursos que o anunciam, é parte de uma realidade entendida como materialidade extradiscursiva e aprisionada no passado, que vai ser descoberta, decifrada, revelada, resgatada, retomada, explicada, interpretada pelo discurso do historiador que a interpela. Cabe ao historiador ir ao passado e interrogar as evidências que ele deixou com as perguntas adequadas, munido dos conceitos e métodos apropriados para este passado oculto revelar-se em sua lógica subjacente, agora por ele percebida, embora muitas vezes ignorada por seus próprios agentes. Como nos fala um dos mais respeitados historiadores sociais contemporâneos, Edward Palmer Thompson, cita: o discurso histórico disciplinado da prova consistiria num diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas de um lado e a pesquisa empírica de outro. O interrogador seria a lógica histórica, o conteúdo na interpretação seria uma hipótese, o interrogado seria a evidência, com suas próprias propriedades determinadas. A evidência histórica teria determinadas propriedades, portanto. Embora lhe possa ser formulada quaisquer perguntas, apenas algumas seriam adequadas. Embora qualquer teoria do processo histórico possa ser proposta, seriam falsas todas as teorias que não estivessem em conformidade com as determinações da evidência. Nota 11. Fim da citação. Ou seja, quem comandaria o processo de produção do conhecimento seriam os próprios fatos, as próprias evidências, muitas vezes chamada aqui equivocadamente de empiria. O historiador se deixaria guiar pela lógica que emerge dos próprios eventos, da própria história, lógica histórica que, assim, com a razão pura kantiana ou com a razão absoluta hegeliana, aparece como verdadeiro ente descarnado, como uma mão invisível e sábia que dirigiria o processo histórico, cabendo ao historiador compreendê-la e enunciá-la. Já para a chamada história cultural, não se pode confundir empiria com evidência, nem empiria e realidade, como parece fazer Thompson, pois nada é evidente em si mesmo. A evidência, ao contrário do que faz parecer a argumentação de Thompson, não é uma empiria pura que está ali esperando para ser capturada pelo conceito adequado, algo que tem voz própria esperando que alguém faça a pergunta correta para se manifestar. A evidência é produto de uma certa vidência, é construção de uma forma de ver, de uma visibilidade, de uma dizibilidade social historicamente localizada. Nota 12. É o próprio conceito, é o discurso lançado sobre a empiria que a transforma em evidência. Nada é evidente antes de ser evidenciado, ressaltado por alguma forma de nomeação, conceituação ou relato. Os documentos são formas de enunciação e, portanto, de construção de evidências ou de realidades. A realidade não é uma pura materialidade que carregaria em si mesma um sentido a ser revelado ou descoberto. A realidade, além de empírica, é simbólica, é produto de datação de sentido, trazida pelas várias formas de representação. A realidade não é um antes do conceito, é um conceito. Como chama a atenção Derrida em seu texto Mal de Arquivo, nota 13, nada que ficou arquivado do passado o foi inocentemente. O arquivo, seja de texto, seja de objetos, é fruto de operações políticas e de sentido. Mesmo aquele documento ou vestígio do passado que possa ter chegado até nós por puro acaso foi produzido no seu tempo obedecendo a intencionalidades, ou seja, as evidências em seu próprio tempo são fabricadas. Além de que, ao contrário do que nos quer fazer pensar o texto de Thompson, as evidências não são encontradas nos arquivos, são fabricadas pelos próprios procedimentos, aparatos e pressupostos teóricos e metodológicos do historiador. Somos nós que evidenciamos, colocamos em evidência dado evento ou conjunto de eventos e no mesmo ato esquecemos ou jogamos para os bastidores outros tantos acontecimentos. Para a história cultural, portanto, a invenção dos acontecimentos históricos de qualquer objeto ou sujeito da história que dá no presente, mesmo quando analisa as várias camadas do discurso que o constituíram ao longo do tempo, pois esta historiografia é atravessada pelos tropos da ironia, nota 14, que traz a participação do discurso do historiador na construção da realidade que narra para o centro da reflexão. O historiador irônico é aquele que não se coloca fora do acontecimento que enuncia,
do tempo que narra, mas que sabe que seu próprio discurso é mais uma dobra no inabarcável arquivo de enunciações que instituem dados sujeitos e dados objetos. No entanto, esta posição, partindo do polo do oposto da divisão moderna, ou seja, do polo do sujeito, da representação ou da cultura, pode cair no extremo de negar qualquer materialidade para o fato ou acontecimento. Os fatos seriam apenas fabricações discursivas, os sujeitos e os objetos existiriam apenas no e como texto, como instâncias textuais, a realidade seria apenas uma construção narrativa, um efeito de realidade, e viveríamos entre simulacros e simulações, mitos e mitologias. Nota 15. Talvez para sairmos deste impasse, dessa dicotomia moderna que só fez se ampliar desde Kant, como mostra a figura a seguir, até chegarmos na hiperconmensurabilidade defendida por alguns pensadores pós-modernos, nossos Gorgias redivivos, nota 16, que defendem a absoluta impossibilidade de as palavras dizerem as coisas e de estas serem definidas por aquelas, precisamos da ajuda da própria literatura que, produto desta cisão moderna, foi colocada do lado da representação, da ficção e excluída do lado da realidade, da verdade e do fato. Nota 17. Talvez possamos sair dessa necessidade de nos filiarmos de um lado ou de outro destes pretensos paradigmas rivais, se inspirados nas primeiras histórias. Nota 18. De Guimarães Rosa. Buscaremos pensar a possibilidade de uma terceira margem, uma margem onde as duas anteriores, fruto da atividade da purificação, de racionalização, de construção humana e social, de objetos e de sujeitos como entidades separadas, veem-se encontrar, veem-se misturar no fluxo, no turbilhonar das ações e práticas humanas. Talvez superemos este impasse se pensarmos como Guimarães Rosa, que toda a história começa com um acontecimento e que este se define, como faz Lacan, nota 20, por uma quebra da rotina, pela emergência de algo, pela ruptura com a lei, com a semelhança. As primeiras histórias só começam por um acontecimento, por mais banal que seja, mas este acontecimento, que no início é só inquietude, desconforto, choque sensível, signos sem sentido, desnorteamento, potência viril, loucura senil ou inocência infantil, começa a fazer sentido, começa a se tornar fato, começa a ganhar contorno quando começa a ser contado, narrado ou relatado. O fato, o evento, não pode ser reduzido nem somente à irrupção real de uma ação, de uma prática sem sentido, sem significado, incômodo, sensível, que nada significa, nem somente a sua barroca e grandiloquente narrativa, como propõe Lacan. Nota 21. O real é o insuportável, o inapelável, o irrecorrível. É o pai cumpridor, ordeiro, positivo, repetitivo, que um dia toma a canoa e entra no rio para não mais voltar. Mas nenhum ser humano suporta o real se não trabalhá-lo simbolicamente, e se não aplacar sua natureza através da dotação de sentido e de significado, se não tornar a coisa, a natureza, em algo cultural. A dor da partida do pai logo deve ser explicada, entendida, justificada, deve tornar-se história, relato, escritura. Todo fato é ao mesmo tempo natureza, sociedade e discurso, pois é materialidade, relação social e de poder e produção de sentido. Todo evento histórico está constituído por variáveis naturais que quase sempre os historiadores têm ignorado. Nunca nos lembramos de dizer o clima que fazia quando um evento histórico ocorreu, embora às vezes tomemos a qualidade do solo como elemento de explicação de uma dada forma de produção. Não há evento histórico que não seja produto de dadas relações sociais, de tensões, conflitos e alianças em torno do exercício do poder, de dada forma de organização da sociedade, produto de práticas e atitudes humanas, individuais e coletivas. Estas práticas nunca podem ser reduzidas a um dado aspecto da realidade, nunca uma prática econômica pode ser desligada de um conteúdo político ou deixa de carregar concepções filosóficas, políticas, uma simbologia, representações acerca do que seja o preço justo, o salário adequado, o lucro devido. Todo evento histórico é cultural e simbólico e precisa de alguma forma de linguagem ou de simbologia para acontecer, para estabelecer os laços de comunicação entre os homens, sem os quais não haveria economia política ou sociedade, nem mesmo objeto ou sujeito.
figura 2, retirada de Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, Ensaio de Antropologia Simétrica, Rio de Janeiro, Editora 34, 1994, página 58. Na figura estão as linhas da hiperincomensurabilidade pós-modernos, a incomensurabilidade de Habermas, a tensão insuportável fenomenologia, a contradição de Hegel, a separação do kantismo, a distinção de Hobbes e Boyle. Num polo está a natureza, do seu lado a dimensão moderna, no outro polo o trabalho de purificação, polo sujeito-sociedade. No polo do trabalho da purificação do sujeito e da sociedade, trabalho de mediação, e do seu lado as multiplicações dos quase-objetos, a dimensão não moderna. No polo da natureza, na dimensão moderna, quanto mais os quase-objetos se multiplicam, mais cresce a distinção entre os dois polos. O que significa pensar a história e escrevê-la desta terceira margem? Significa, primeiro, pensar que a história não se passa apenas no lugar da natureza, da coisa em si, do evento, da matéria ou da realidade, nem se passa apenas do lado da representação, da cultura, da subjetividade do sujeito, da ideia ou da narrativa, mas se passa entre elas, no ponto de encontro e na mediação entre elas, no lugar onde estas divisões ainda são indiscerníveis, onde estes elementos e variáveis se misturam. A história se passa nessa terceira margem, onde o que impera é o devir, o fluxo que desmancha as formas estabelecidas de objetos e sujeitos, que mistura aspectos que aparecem separados, classificados e ordenados após a prática ou as práticas de análise levadas a cabo pelas ciências. Se de um lado, numa margem, temos os objetos já formados, os fatos cristalizados, definidos, tidos como materiais, e se de outro lado, na outra margem, temos as formas, sujeitos já estabilizadas, como identidades definidas, como fruto de divisões sociais estabelecidas, subjetividades pretensamente estáticas, culturais e simbolicamente bastante estruturadas. A história se passa justo entre elas. A historicidade é justamente o que impede que estas formas se mantenham intactas sem transformações. A história, como o rio heraclitiano, nota 22, arrasta essas formas estabilizadas para o seu fluxo, para o redemoinho do tempo, tornando-as sempre diferentes do que pareciam ser. Qualquer evento histórico é uma mistura tal de variáveis, é fruto de entrelaçamentos de tantos outros eventos de natureza diferenciada, que sempre visualizamos apenas parcialmente e pomos em evidência apenas alguns destes elementos que o constituem. Como o rio, a história arrasta as suas margens para o seu leito, num trabalho incessante de corrosão, em que figuras de objetos e figuras de sujeitos, coisas e representações, natureza e cultura se entrelaçam e se misturam, remoinham-se, enovelam-se, hibridizam-se. Ao contrário do que pensamos, se as margens limitam e contêm o rio, dão a ele forma e curso. Não são as margens que produzem o rio, mas justamente o contrário. É o fluxo das águas a passar incessantemente de seus torvelinhos que vai escavando as margens, dando a elas contornos, e o rio que produz suas margens. O mesmo tipo de engano costumamos cometer com o pensamento quando pensamos a história, tanto quanto colocamos os objetos, a realidade, a materialidade como sendo seu ponto de partida, como quando colocamos os sujeitos, as subjetividades, as representações como sendo seu ponto de partida. Nem os objetos, nem os sujeitos pré-existem na história que os constitui. A história possui objetos e sujeitos porque os fabrica, inventa-os, assim como o rio inventa o seu curso e sua margem ao passar. Mas estes objetos e sujeitos também inventam a história da mesma forma que as margens constituem parte inseparável do rio que o inventam. Nós historiadores, ao contrário do que faz crer as dicotomias que atravessam nosso campo de estudo hoje, não escrevemos a história da margem direita ou da margem esquerda do rio. Não podemos optar por habitar a margem do objetivismo ou a margem do subjetivismo, a margem da natureza ou a margem da cultura, a margem da realidade ou a margem da construção discursiva da história, pois a história, em seu acontecer, articula e relaciona todos estes aspectos, e a narrativa histórica também deve fazê-lo. Nós escrevemos a história de dentro dela mesma, escrevemos a história navegando em seus leitos, a barca da historiografia, como diz Hartog, nota 23. Se não pode ser mais barca de Ulisses,
pois não podemos viver de lendas e viver as lendas, é a barca de Heródoto, a barca curiosa que percorre mundos e tenta dar testemunho do que vê, de onde se fala do real, embora com olhos gregos e formas de narrar gregas, inventando ao mesmo tempo o real, o grego e o bárbaro. Mas a história é viagem, que conecta e mistura tempos e espaços, que interpenetra coisas e representações, realidades e discursos, razões e sentimentos, matéria e sonho, desejo e obrigação, liberdade e determinação. O historiador está condenado como pai da terceira margem a navegar indefinidamente e nunca aportar em porto seguro, a seguir o discurso, a realizá-lo, a ancorar em uma das margens do sujeito ou do objeto, não lhe garante segurança, porque estas não cessam de ser erodidas, mudadas de forma pela passagem do tempo. Como afirma Heráclito, cita, para os que entram nos mesmos rios, afluem para outras águas, nota 24, fim da estação, é preciso, ao contrário do que afirmava Parmênides, nota 25, pensar a possibilidade do saber sem referentes fixos, sem fundamentos, sem saber que que nasça da navegação do fluxo, do que no passar nos toca, os ouvidos, os olhos, a língua, a pele, e encantados e encantadores pelas e das sereias, do estabelecimento de pontes passageiras com as margens representadas pelas cristalizações, viscosidades estruturais que tanto se observam entre os objetos, como nas subjetividades que tanto podem ser observadas na natureza como na cultura. Precisamos estar atentos para o fato de que no rio do tempo, nem tudo é somente fluxo. Há também sedimentações, depósitos, assoreamentos, aparecimentos de ilhas, de onde se pode empreender uma arqueologia das camadas constitutivas da nossa condição histórica. Nota 26. Os eventos, como nos diz Veil, nota 27, são estes icebergs, essas interrupções que permitem inventariar momentaneamente as diferenças entre os tempos, são as ilhas da história, como diria Salles, nota 28, em que podemos estacionar nossa canoa provisoriamente, para podermos divisar horizontes de expectativas e analisar o espaço da experiência, como nos diz Kosellev, nota 29, e fazermos um diagnóstico relativo deste momento em que nos encontramos, dos fluxos que nos arrastam, dos abismos que podemos naufragar, momentos de descanso onde podemos elaborar projetos e buscar alternativas de caminhos neste rio do tempo que é a historicidade. Mas, como nos lembra Ginsburg, nota 30, temos que saber que nenhuma ilha é uma ilha. Há sempre conexões que a sustentam, relações que a desmancham. A história não é apenas fluxos, processos, evento. É também cristalização, estrutura, sedimentação. É, acima de tudo, relação entre fluxo e cristalização, entre estrutura, processo e evento. No rio, como na história, diferentemente do que pensavam os modernos, nem sempre tudo passa, nem sempre tudo se transporta para frente, nem tudo se arrasta para um telos oceânico. Há redemoinhos, há espirais, há retornos, há águas paradas, há águas desconectadas em poças apodrecidas, há águas que se descaminham ou desencaminham, que saem do curso, que bifurcam, que se esquivam dos furos ou em furos, igarapés, riachos, pequenos braços de rio que vão dar em nada ou em lugar nenhum. No rio, como na história, há multiplicidade, pois um rio é composto de muitos outros e de muitas águas, embora pareça superficialmente homogêneo. Embora pareça uma superfície lisa, o rio, como diria Deleuze e Guattari, nota 31, é estriado não apenas pelas canoas humanas que o percorrem e fazem dele caminho, mas por outras matérias várias, inclusive naturais, muitas águas que o vêm compor. Todo rio é encontro entre Negro e Solimões. Também a história, embora se possa parecer às vezes homogênea, continua habitada pela semelhança, pela repetição, pelo mesmo, é trabalhada por dentro pela diferença, pela heterogeneidade, pela descontinuidade, pela justaposição de elementos, pelas relações, pelos eventos de distintas características.
como podemos acreditar ser possível isolar um fato econômico de um dado cultural ou um fato humano de um fato natural. Nós, humanos, não somos animais. Portanto, natureza? Pensar que a produção da história se dá nesta terceira margem, seja a história efetiva, seja a história conhecimento, é ressaltar que a história, seja como evento, seja como narrativa, nasce da relação entre o realismo e o construtivismo. Talvez devamos adotar o relacionismo, apesar da ação humana, as práticas sociais sejam práticas discursivas ou não, como a realização de mediações e de traduções. A ciência moderna enfatizou exageradamente o resultado final do processo de produção do conhecimento, momento em que os objetos e os sujeitos apreciam ou apareciam bem definidos e classificados, identificados graças ao processo de análise, de separação, de ordenamento, de racionalização, silenciando ou escondendo as etapas intermediárias das experiências falhadas, os híbridos, os monstros e os elos perdidos, os erros, as manipulações que foram necessárias antes que se chegasse a este estado de pureza e separação. Os fatos históricos, antes de aparecerem como figuras definidas, após o trabalho de seleção, ordenamento, racionalização, continuação ou conceituação e escritura realizado pelo historiador, é uma congerie de múltiplos elementos, uma nuvem composta pela poeira dos detalhes, da singularidade dos nomes e das coisas. Nota 32. Quando, ao final de nossa narrativa, se o evento aparece como um corpo inteiriço e bem amarrado, é porque escondemos as costuras, os chuleados, os nós e as lançadas que precisam realizar. E como uma linda blusa de tricô, precisamos esconder e disfarçar no seu avesso, tecer como narrar e relacionar, pôr em contato, entrelaçar linhas de diferentes cores, eventos de diferentes características, para que se tenha um desenho bem ordenado no final. Este trabalho de tessitura é, no entanto, obra da mão de quem tece, da imaginação e habilidade de quem narra. Não podemos pensar que a história escreve a si mesma, que os fatos se impõem ao historiador, que se impõem como evidência. Pensar assim seria pensar a possibilidade de um bordado fazer-se a si mesmo. Todavia, também não podemos achar que se pode tecer sem linha ou agulha, que somente a concepção da blusa, que estava ideada pela cabeça brilhante da bordadeira, realiza a própria blusa. Não podemos escrever a história sem documentos, nem sem as ferramentas e a cultura histórica ou historiográfica, sem as ferramentas que a cultura historiográfica nos proporciona, inclusive os conceitos. Tecer, costurar, bordar, escrever, como qualquer evento humano, por mais comezinho que seja, põe em relação a matéria e a ideia, a concepção ideal e o trabalho, a mão e a cabeça, o projeto e a ação, a natureza e a cultura, a coisa e a palavra. Qualquer produto que apareça no final como algo acabado passou pelas etapas intermediárias por mediações. A mão da bordadeira medeia e traduz ao mesmo tempo a relação entre linha, agulha, desenho e concepção. Da mesma forma como nos dissertou, nota 33, ao fabricarmos a narrativa histórica, mediamos elementos tão distintos como um lugar temporal, espacial, social, cultural, institucional, uma disciplina feita de regras, conceitos, métodos e uma escritura feita de estilos, gêneros, tropos e convenções. Não faz sentido perguntar, portanto, se a bordadeira ou a historiadora é materialista ou idealista, realista ou construtivista, objetivista ou subjetivista, pois em cada atitude ou ação de cada uma, por mais corriqueira que sejam, elas são tudo isso ao mesmo tempo, elas são produto desta mediação, pois da mesma forma que só existe o objeto blusa ou o texto de história, porque elas os produziram, elas só aparecem como sujeito bordadeira ao bordar, ou como sujeito historiador ao escrever história. Ao fazerem estes objetos, portanto, se o sujeito produz o objeto, este também define o sujeito. Polo da natureza, trabalho de purificação, trabalho de mediação, polo sujeito-sociedade. A explicação parte dos mediadores e atinge os extremos enquanto resultados. O trabalho de purificação torna-se uma mediação em particular. Figura 3, retirada de Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, Ensaios de Antropologia Simétrica, Rio de Janeiro, editora 34, edição 1994, página 77. Escrever história é também mediar temporalidades, exercer a atividade de tradução entre natureza, sociedades e culturas e tempos distintos.
Colocados nesta terceira margem da temporalidade, que é o presente, o historiador tem a tarefa de construir com sua narrativa uma canoa que possa mediar, fazer-se tocar as margens do passado e do futuro, ao habitar o tempo como passa a fazer o pai da terceira margem, ao passar a viver no fluxo ao invés de ser um profissional que fica preso ao passado, que remoe suas lembranças, que fica ancorado à margem da memória e da tradição. O historiador é alguém que tem a tarefa de se descolar desta memória cristalizada, de fazer com que esta retorne ao fluxo temporal, que se liquefaça, para que novamente possa correr na direção do futuro. Mas também vivemos uma época em que apeamos da canoa daquela historiografia que era escrita em nome de um futuro, que desprezava o presente para viver ancorado na margem da esperança, enquanto a canoa ameaçava fazer água e apresentava furos por todos os lados. Desde os textos dos fundadores da Escola dos Análises, nota 34, que invertemos as relações entre passado e presente, aprendemos que é o presente que interroga o passado e o conecta com a nossa vida, com as suas problemáticas. O passado, como a história, é uma invenção do presente, embora ancorada nos signos deixados pelo passado. Passado que está longe de estar morto, de estar acabado, passado que é parte do próprio presente. No Rio, como na história, águas passadas movem moinhos e destinos. Cabe ao historiador profissional do presente e não do passado, como dizia Bloch, construir em suas narrativas a mediação entre os tempos e diferenciar, como queria Kant, o que é atual, nota 35, o que é próprio do nosso tempo, do que é apenas contemporâneo, o que está do nosso lado, mas vem de outros tempos e talvez intuir, abrir a possibilidade de horizontes outros para o futuro. Nada de promessa, já se foi a época dos historiadores messiânicos, mas possibilidades múltiplas de futuro que se realizarão ou não, dependendo do imponderado resultado do somatório das ações humanas. A história, como o rio, que suporte frágil para ancorarmos esperanças. Mas que vitalidade, que força, que estímulo para lançarmos nossas redes de utopias ou de heterotopias. Nota 36. Este trabalho de mediação, de tradução exercido pelo historiador, tem como principal instrumento a narrativa, a linguagem, que é o recurso fundamental de mediação, de mistura, de relação do homem com o mundo. Não existe evento humano e humanizado que não passe pelo conceito, pelo significado, pela significação. Ao contrário do que pensam os realistas, o conhecimento não é fruto da cópula entre o objeto entendido como evidência, materialidade, coisa, e a razão, a lógica, o conceito saídos do cérebro de um sujeito, pois em meio desta cópula existe uma quase invisível película, um terceiro elemento, a linguagem, que possui espessura própria, que é uma coisa entre coisas, não é apenas um veículo transparente que permite transportar o objeto até o sujeito e realizar o encontro feliz do conhecimento, mas também não podemos achar que só o que existe é a linguagem, pois todo dia esbarramos em coisas que nos machucam o dedo do pé, que existiam independentemente do conceito que as atribuímos, embora, até para lhes xingar, precisemos imediatamente nomeá-las. Ao contrário do que pensavam os modernos, não fabricamos só a cultura, também não cessamos de fabricar a natureza, inclusive a nossa, mas também somos objetos tanto para a natureza como para a cultura, como fabricados por elas. Somos seus produtores e produtos. A linguagem é este terceiro termo que conecta e articula a natureza e cultura, que, embora vista sempre como cultura, cultural e social, é também dependente de atributos naturais. Não se fala sem língua ou cordas vocais. Depois de ter escrito outros livros, Guimarães Rosa escreve suas primeiras histórias, talvez por ter sido seu primeiro livro de contos, pequenas histórias em que o inusitado de um acontecimento, a irrupção de uma diferença, a dor de uma quebra da rotina, levam os personagens a quererem domar este corte no tempo através da narrativa, do relato freudianamente. Em busca de realizar o luto, ou nietzscheanamente, nota 38, em busca de produzir o esquecimento. Contar para domesticar a irrupção do signo sem significado, da coisa bruta, da materialidade em estado puro, do dilaceramento da realidade sem justificativa. O homem narra e, nesse momento, realiza a mediação entre o que é material e o que é ideal, entre o que é empírico e o que é simbólico. A narrativa atravessa e articula as diferenças, mistura-se, captura-as, agencia-as, como nos diz Michel Serres. Nós, historiadores,
como humanos que somos, e somos humanos somente na condição de narradores, de viajantes do sentido, de seres capazes de metáforas, somos seres de invenção através do estabelecimento de vizinhanças, de misturas, de hibridismos, de mestiçagens. Somos navegantes das margens da inventividade, esta terceira margem em que se transporta sentido, veiculam-se diferentes formas e matérias e as articulamos, amalgamamo-las. Somos seres da terceira margem do rio, seres que, na condição de habitantes do fluxo temporal, tentam construir narrativas, barcos que privilegiam um ou outro acidente do percurso, ou um outro elemento que compõe a historicidade. Nunca podemos dizer que nossa viagem é definitiva, que encontramos no porto final da verdade derradeira ou que retornamos até a origem, pois, se navegarmos o rio ao contrário, descobriremos que ele nasce de matéria diferente de que é composto. Descobriremos o momento em que o rio é terra, é pedra, é areia, é mato, é filete de água. Descobriremos que, assim como o fato histórico, ele nunca é feito dele mesmo, sempre do mesmo material. Do começo há apenas dispersão, caos, agroval. Nota 39. Onde todas as formas são indecisas e as separações entre os gêneros não existem. Se o historiador é o profissional que busca narrar invenções, deve saber que estas se fazem relacionando matérias diferentes e muitas vezes tidos como irreconciliáveis. As invenções podem resultar no que não se planejou. As invenções podem surgir do encontro inesperado e acidental de elementos que jaziam separados. O momento de invenção, como o de irrupção de qualquer evento histórico, é um momento de dispersão, que só ganha contornos definidos no trabalho de racionalização e ordenamento feito pelo historiador. Ordem que está e não está no próprio evento, articulações prováveis, possíveis, mas nunca discutíveis ou evidentes. Fato histórico, um misto de matéria e memória, de ação e representação, fruto de uma pragmática que articula a natureza, a sociedade e o discurso. Como historiador de invenções, nota 40, habitante dessa terceira margem, sei que sou rio, pois sei que sou também natureza e grande parte do meu corpo é constituída por água, mas também sou rio, pois a consciência irônica do meu tempo me faz praticar meu ofício como um lugar de desconstrução do rosto sério e sisudo de verdades definitivas e estabelecidas. Sou rio, pois sei que meu saber é composto de muitos outros, sei que não sou a origem do meu saber, não sou o sujeito fundante da história que faço, sou fundado por uma sociedade, por uma cultura, por formações discursivas, por práticas de poder e de linguagem. Sou um estuário em que vêm desaguar muitos arquivos. Exerço um ofício conforme regras, que não são apenas estabelecidas por mim, coerção de grupo, regras que modificam com o tempo. Mas sorrio, porque sei que, apesar de tudo isso, eu participo ativamente das invenções que faço. Ao escrever história, tenho atuado, agido, produzido fatos, eventos ou repercussões sociais e culturais. Sou, às vezes, como um rio, mero objeto de fluxos de processos de relações que passam por mim, que têm em mim um ponto de apoio, mas às vezes sorrio porque posso burlar estes processos, essas determinações, essas estruturas, posso negá-las, a elas resistir, com elas me divertir e divergir, muitas vezes com um simples sorriso de ironia. Sou disciplina e antidisciplina, determinação e liberdade, estratégia e tática, astúcia e angústia. Às vezes sigo o discurso. Às vezes saio das margens, transbordo, alargo, arrasto em meu caminho outras formas organizadas e as transformo em novas formas, e ambas compõem o meu existir de rio. Às vezes objetivado, às vezes sujeitado, às vezes objetivo, às vezes subjetivo, sempre os dois ao mesmo tempo. Eu sou o rio, eu sou rio, eu natural e humano, cursivo e discursivo, invento na história e a história. Notas. Nota 1. Stephen Bann, As Invenções da História, São Paulo, 1994. Edmund Orgman, A Invenção da América, São Paulo, 1992. Jan Starobinski, A Invenção da Liberdade, São Paulo, Unesp, 1994. Nicole Larousse, Invenção de Atenas, Rio de Janeiro, 1994. Jonathan Katz, A Invenção da Heterossexualidade, 1996. São Paulo. Lynn Hunt, A Invenção da Pornografia, São Paulo, Edra, 1999.
Gwynplaine Lake, Mesopotâmia, a invenção da cidade, 2003. Ângela Gomes, a invenção do trabalhismo, segunda edição, Rio de Janeiro, 2005. Neide Gondim, a invenção da Amazônia, São Paulo, 0, Marco 0, 1994. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a invenção do Nordeste e outras artes, São Paulo, Cortês, 2001. Moacir Cirne, a invenção de Caicó, Natal, Cerro Vermelho, 2004. Alberto Melucci, a invenção do presente, Petrópolis, Vozes, 2001. Leila Bicalho Canedo, o sufrágio universal e a invenção da democracia, Estação Liberdade, 2005. Luiz Eduardo Soares, a invenção do sujeito inversal, Campinas, Unicamp, 1995. Lícia do Prado Valadares, a invenção da favela, Rio de Janeiro, 2005. Celso Castro, a invenção do Exército Brasileiro, 1992, Rio de Janeiro. Isabelle Stenger, a invenção das ciências modernas, Rio de Janeiro, editora 34, 2002. Roberto Cavalcante de Albuquerque. Gilberto Freire, a invenção do Brasil, Rio de Janeiro, 2000. Celso Favaretto, a invenção do hélio, Oiticica. A invenção de hélio, Oiticica, desculpe. São Paulo, EDUSP, 2000. Jeremy Schwind, a invenção da autonomia, São Leopoldo, Unicinos, 2001. Gislene Santos, Aparecida Gislene Santos, a invenção de ser negro, ou do ser negro, São Paulo, 2002. Andréa Beremblum, a invenção da palavra oficial, 2003, autêntica. Antônio Jorge Soares et al., a invenção do país e do futebol, Rio de Janeiro, Mauá, 2001. Michael Rushman e Carlos Lima Pereira, a invenção do Brasil moderno, São Paulo, Rocco, 1994. Olímpio José Pimenta Neto, invenção da verdade, Belo Horizonte, UFMG, 1999. Renato Lessa, a invenção republicana, São Paulo, Top Books, 1999. Frederico Neyburg e Vera Pereira, os intelectuais e a invenção do peronismo, EDUSP, 1997. Silvio Fernandes, Memória e Invenção, São Paulo, Perspectiva, 96. Dimeno Sacristan Júnior, o aluno como invenção, Rio de Janeiro, Arte Média, 2005. Virginia Castrup, invenção de si e do mundo, Campinas, Papiros, 99. Guilafon, Abraão Guilafon, a invenção da fé, Bauru, EDUSC, 1998. Rebecca Spang, a invenção do restaurante, São Paulo, Record, 2013. Nota 2. Para citar apenas os maiores clássicos, Gilberto Freire Casagrande Senzala, da família Formação da Família Brasileira sob o regime da economia patriarcal, edição 21, Rio de Janeiro, Olímpio, 1981. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, São Paulo, Brasiliense, 1942. Nelson Werneck Sodré, Formação Histórica do Brasil, 10ª edição, Rio de Janeiro, Civilizações Brasileiras, 1979. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, 19ª edição, São Paulo, edição nacional, 1984. Terceira nota. Arno Elling, A Invenção da História do Rio de Janeiro, Gama Filho, Niterói, UFF, 1994, página 5. Nota 4. Marcel Detienne, A Invenção da Mitologia do Rio de Janeiro. Eric Hobsbawm, Terence Ranger, A Invenção das Tradições. Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano. Nota 5. Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos. Michel Foucault, As Palavras e as Coisas. Nota 6. Michel Calon e Bruno Latour, La Science telle qu'elle é francesa, não vou ler, me desculpem. 1991. Emmanuel Kant, El Conflito de las Faculdades, Madrid, Aliança, 2003. Eduardo Palmer Thompson, Miséria da Teoria ou Um Planetário de Erros. Nota 9. Ciro Flammarion, A História e Paradigmas Rivais.
Ciro Cardoso Flammarion, Ronaldo Vanfas, Organização, Domínios da História. Nota 10. Eric Hobsbawm, Terence Ranger, A Invenção das Tradições. Nota 11. Thompson, A Miséria da Teoria ou um Planetário de Erros. Página 49. Sobre as noções de visibilidade e disibilidade, ver Gilles Deleuze, Foucault, São Paulo, Brasiliense, 1988. Jacques Derrida, Mal de Arquivo, uma interpretação freudiana, 2001, páginas 12 a 13. Sobre os tropos prevalecentes na narrativa histórica desde o século XIX, ver Hayden White, Meta-História, A Imaginação Histórica do Século XIX, São Paulo, EDUSP, 1992, e Tópicos do Discurso, São Paulo, EDUSP, 1994. Nota 15. Esta posição é defendida, por exemplo, por Kate Jenks, A História Repensada, São Paulo, Contexto 2001. Nota 16. Filósofo grego que viveu entre 487 e 320 a.C., escreveu o tratado sobre o não ser, ou sobre a natureza, em que afirmava: nada é. Se é, não é possível que seja apreendido pelos homens, ou pelo homem. Se é e se pode ser apreendido, não pode ser explicado a outro. Ver Bárbara Cassim, O Efeito Sofístico, São Paulo, editora 34, 2005, e Jonathan Barnes, Filósofos Pré-Socráticos, São Paulo, Martins Fontes, 2013. Nota 17. Sobre o lugar da literatura na modernidade, ver Michel Foucault, Raymond Russell, Rio de Janeiro, Forrense Universitário, 1999, e Roberto Machado, Foucault, Filosofia e Literatura, Rio de Janeiro, 2000. Nota 18. Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2001. Nota 19. Aqui nos referimos especificamente ao conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, Primeiras Histórias, 15ª edição, Rio de Janeiro, 2001, páginas 79 e 85. Nota 20. Valejo. Américo Valejo, Lígia Magalhães, Lacan. Operadores de Leitura, 2ª edição, São Paulo, 1991, página 116. Nota 21. Ibden. Nota 22. Referimos-nos a Heráclito, filósofo grego que viveu entre 540 e 470 a.C. Seus ensinamentos teriam sido reunidos numa obra chamada Sobre a Natureza, em que em um dos mais conhecidos fragmentos afirmava, cita: para os que entram nos mesmos rios afluem sempre outras águas, mas do úmido também exalam os vapores. Heráclito, Fragmentos, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1980, página 51. François Hartog, nota 23, O Espelho de Heródoto, 1999. Nota 24, Fragmentos, Heráclito, Rio de Janeiro, 1980, página 51. Ver ainda Donald Schuller, Heráclito e seu Discurso, Porto Alegre, 2001. Nota 25, Parmênides, filósofo grego que viveu entre 540 a 470 a.C., dele chegou até os fragmentos de seu longo poema didático intitulado Da Natureza, em que afirmava: só falta agora falar do caminho que é. Sobre esse, são muitos os sinais de que o ser é ingênuo e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Parmênides, Da Natureza, São Paulo, Loyola, 2002. Nota 26. Inspirado na genealogia nietzschiana, Michel Foucault propõe uma arqueologia como método de trabalho para o historiador. Ver Michel Foucault, Nietzsche, a genealogia e a história, em Microfísica do Poder, 4ª edição, 1984. Paul Veyne, Como se escreve a história, Brasília, 1982, páginas 17 a 25. Nota 28, Marshall Schelling, Ilhas da História, Rio de Janeiro, 1994. Nota 29, Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Paris, 1990, página 308. Nota 30, Carlo Ginzburg, Nenhuma Ilha é uma Ilha, São Paulo, Companhia das Letras, 2004. Gilles Deleuze, Félix Guattari, 1440, O Liso e o Estriado, in Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil Platôs, São Paulo, editora 34, 1997, páginas 179 a 214. Nota 32. Ver a interessante resposta de que Michel Foucault redigiu para a resenha crítica feita pelo historiador Jacques Leonard a seu livro Vigiar e Punir, intitulada A Poesia e a Nuvem, em Foucault, Ditos e Escritos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2003. Página 323 a 334. Nota 33, Michel dissertou a Operação Historiográfica, A Escrita da História, 2ª edição, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2002. Nota 34, Marc Bloch,
Apologia da História ou Ofício do Historiador, Rio de Janeiro, 2001, e Lucien Febvre, Combates pela História, São Paulo, 1992. Nota 35, Emmanuel Kant. Que la Ilustración, Madrid, Aliança, 2004. Nota 36, para a noção de heterotopia como a produção de novos espaços de liberdade, fruto de deslocamentos nas relações de poder e saber que nos condicionam no presente, ver Michel Foucault, Outros Espaços, em Ditos e Escritos, Rio de Janeiro, Universitário, 2001, página 422. Nota 37, Sigmund Freud, Psicologia da Vida Cotidiana, Madrid, 1999. Nota 38, Friedrich Nietzsche, Consideração intempestiva sobre a utilidade e inconveniente da história para a vida. Escritos sobre a História, Rio de Janeiro. 2005, 67 a 178 as páginas. Nota 39, Agroval. Região de brejo onde polulam germes e animais vegetais flagrados em seu erotismo criador genético, em seu estado de mistura e de indecisão, de invenção proliferante. O poeta Manuel de Barros assim descreve um agroval pantaneiro. Penso na troca de favores que se estabelece no mutualismo, no amparo que as espécies se dão, nas descargas de ajudas, no equilíbrio que ali se completa entre os rascunhos de vida de seres minúsculos, entre os corpos truncados, as teias ainda sem aranhas, os olhos ainda sem luz, as penas sem movimento, os remendos de vermes, os bulbos de cobras, arquétipos de carunchos. Penso nos embriões dos atos, uma boca disforme de rapa-canoa que começa a querer grudar nas coisas, rudimentos robundos de um olho de árvore, os indícios de ínfimas sociedades, os liames primordiais entre paredes e lesmas, também os germes das primeiras ideias de uma convivência entre lagartos e pedras, o embrião de um mussum sem estames, que renega terazes, antepassados de antúrios e borboletas que procuram uma nesga de sol. Penso num comércio de frisos e asas, de sucos de sêmen e de pólen, de mudas de escamas, de pus e de sementes. Um comércio de cios e cantos virtuais, de gosma e de lêmbrias, de cheiro de íncolas e rios cortados, comércio de pequenas gias e suas conas redondas. É a pura inauguração de um outro universo que vai corromper e romper, irrigar e recompor a natureza. Manuel de Barros, Livro de Pré-Coisas, Gramáticas Expositivas do Chão, Rio de Janeiro, Civilizações Brasileiras, 1990, página 233 a 234. Nota 40. Sou autor de 2 livros marcados por esta relação entre história e invenção. Ver Durval Muniz de Albuquerque Jr., de A Invenção do Nordeste e Outras Artes, 2ª edição, e São Paulo, Cortez, Recife, 2001, e Nordestino, Uma Invenção do Falo, Uma História do Gênero Masculino, Nordeste, 1920-1940, Maceió, Catavento, 2003.